Olá, tudo bem? Paulo Ricardo por aqui e hoje a gente vai falar de astrologia, né? Se você tem a curiosidade de saber um pouco mais sobre astrologia e sobre como estão as energias para esse ano de 2026 e como está a energia nessa semana em específico, fica comigo aqui e acompanha que a gente vai junto aqui procurar trazer de uma forma sintetizada o que dizem os astros, né? Esse ano ele pede assim. É um ano regido por Marte, né, no nosso a nível mais individual, e tem uma regência também de Júpiter, né, que posteriormente eu posso estar falando aqui e explicando como é que a gente faz essas contas para saber quais são os regentes do ano, né? E aí a gente vai no decorrer aí das próximas semanas trazendo conteúdos, vamos estar gerando aí toda semana um vídeo falando um pouco das energias, fazendo publicações, postagens aí para quem queira estar acompanhando e sabendo mais sobre a astrologia e como que a gente pode usar isso de uma forma no nosso dia a dia para desmistificar as coisas, né? Porque hoje se fala muito de astrologia, acho que é só horóscopo, acho que a gente tem um signo só, sendo que a gente tem 12 forças, né? Cada um dos signos aqui que a gente acaba citando aqui, às vezes as pessoas acham, ah, então isso é para mim. Não, não é assim, né? É para você também, mas é para todos, né? Eu vou citar bastante aqui: Touro, Libra, né? Escorpião, Virgem. Então, assim, é aonde você tem Touro no mapa, né? Aonde você tem Virgem no mapa, aonde você tem Libra no mapa, né? Todos nós temos. Eu tenho meu Sol em Touro, mas eu tenho, né? O meu Libra, eu tenho o meu Leão, eu tenho o meu Escorpião. Então, a gente precisa aprender a sair dessa visão do horóscopo tradicional para acessar uma astrologia mais útil, mais prática de fato, e não governada apenas pelo achismo, né? Mas sim pela ciência da coisa. Então, meu trabalho também é muito trazer, né, como isso a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia e fazendo essas comprovações, né? Isso a gente vai trazendo com os conteúdos a mais. Vamos direto para o conteúdo de hoje, né? Essa regência de Marte, né, traz essa energia do guerreiro, da atividade, da iniciativa, né, para gente, né? Associado a essa questão de Júpiter também ser um corregente ali, vai trabalhar essa questão da expansão, do crescimento, né? Então, assim, é um ano muito proveitoso para a gente poder botar aqueles planos em prática, colocar aquilo dali e ter um crescimento. É um ano perfeito para a gente expandir, para a gente tomar essa iniciativa e fazer. Só que precisa entender um trabalho que precisa ser feito antes disso acontecer. Porque essa semana se expressa muito claro para a gente, né? Essa semana a gente tem a lua cheia em Libra, né? Hoje a lua ela está em Virgem, né? Pedindo para segunda e terça-feira, né? A energia, a gente procurar observar o nosso servir e o nosso senso de planejamento, organização, né, das coisas, né, daquilo que eu estou querendo. Então, por exemplo, eu estou ali para colocar um plano em prática, eu quero que a minha vida ande, né? Então, hoje é o momento de observar no meu dia a dia como é que eu faço as coisas, como é que está a minha organização, meu planejamento para essas coisas, né? E lembrar que assim também, como um ano ele é de Júpiter, Júpiter ele tem a alcunha da compaixão, né? Então, assim, pro coletivo, essa energia da compaixão vai estar valendo. Então, assim, quanto mais eu posso, né, nos dias de hoje, observar como eu posso estar vindo a servir, né? Isso a gente pode estar especificando mais para frente, falando sobre a lei do Dharma, né? Como eu me coloco à disposição com os talentos que eu tenho, né, para gerar prosperidade para mim, né? Então, hoje é um dia bem bom para fazer isso, amanhã também. Na quarta-feira já temos essa lua cheia chegando, né? E ela é uma lua que vai estar trabalhando no elemento, né, de ar. Então é uma lua cheia que vai trazer revelações assim para gente nos nossos pensamentos, na nossa intuição, assim, ela vem, né, mostrando para gente como a gente pode harmonizar os nossos relacionamentos, né? Porque a gente teve um eclipse, né, lunar há um mês atrás, no dia 3 de março, né? Teve um anterior, 14 dias atrás, o solar, e em reflexo esse eclipse lunar, né? E esse eclipse, ele agora ele começa a mostrar pra gente, como ele foi um eclipse ainda
no ano novo astrológico de Júpiter, né, finalzinho do ano, né, mesmo ainda em março ainda não era ano novo astrológico, ele traz energias do ciclo anterior, ou seja, tudo aquilo, né, que ainda estava sendo, eu estou firmando algumas coisas novas, eu quero firmar um novo em mim, ok, mas ali todos os reflexos de coisas que eu trago do ciclo anterior, das coisas antes ali que eu precisava já ter resolvido em Júpiter, agora nesse momento elas começam a chegar, né? Isso vai ter um acentuamento mais no final da semana, mas a lua cheia já começa a trazer na segunda, na terça, ainda não é cheia, mas ela já está querendo ali nos revelar, porque a energia é forte, né? É uma energia polar, a energia de Áries, então já está ali trabalhando essa questão da gente se preparar, né? Para os nossos relacionamentos, para observar tudo que precisa ser equilibrado, né? Ah, hoje assim, né? Vênus também entra junto, né? Na quarta-feira, Vênus entra em Touro, né, que é regente, Vênus é a regente de Touro e regente de Libra, onde vai ocorrer a lua cheia. Então Vênus está totalmente em pauta, por isso que eu falo que relacionamento já começa, essa energia já começa a chegar próxima ali de Touro, ali de Vênus, ela já começa a dar os insights dela sobre relacionamento pra gente, mas não é só relacionamento a nível de amizades, coisas assim, são relacionamentos que você tem com o dinheiro, relacionamento que você tem com as coisas que você gosta, com as escolhas que você faz na tua vida, né? Então, assim, todas essas escolhas que a gente vem fazendo, né? Não adianta de nada a gente querer plantar as sementes, né? Se a gente não entende que a semente é a própria escolha. Quando eu escolho fazer uma coisa, né? Eu estou, na verdade, plantando uma semente do novo. Só que aí vai de eu aproveitar o período de crescente, que é agora ainda, a gente pode fazer isso, né? E ver os matinhos que estão surgindo ali e podando, e tirando. Eu não quero isso. Opa, isso aqui está lá no fundo e está atrapalhando a minha paz, não está me deixando eu ter paz. Essa é uma lua cheia para você pegar aquelas amarras, aquelas coisas, aqueles rabos que ficaram do ano passado, de coisas passadas assim, e fechar. É uma lua cheia que está dando essa oportunidade de você encontrar a paz dentro de si, a gratidão, por seja a experiência boa ou ruim que você está passando, é uma experiência evolutiva, uma experiência que está te trazendo, né, sempre o teu merecimento, porque é o teu magnetismo pessoal que atrai essas situações para a vida, né? Tudo que ocorre, você, por mais que você não acredite, pode ficar, né, doído com isso, mas você atrai para a tua vida todas as circunstâncias, é o teu magnetismo pessoal. Então, de qualquer maneira, é o teu mérito, né? Então, a chave é você conseguir encontrar essa gratidão em todos os relacionamentos e todas as coisas que você tem, né? Como gostar, assim, que você decide que você é bom para você, né? Aí você tendo esse bom, você pega o Marte do ano, que é aquele que diz eu quero e eu vou conquistar, né? Eu quero e eu vou conquistar. E aí usa o planejamento de Júpiter que te dá essa consciência de expansão, traz essa coisa de abrir os caminhos, né? Que traz o conhecimento, e aí você consegue. Mas é preciso aprender a fechar os ciclos, né? E assim, no final de semana, né? Eu digo que a conta chega, porque Urano ainda está em Touro, né? Nos últimos graus. Então, quando entra Vênus ali, ele ativa isso aí. E no final de semana, a Lua vai estar em Escorpião. Então, ela vai chegar ali em Escorpião e já vai dar demonstrando pra gente aquilo que eu preciso cortar, né? A lua cheia já vem mostrando, ó, isso aqui precisa acertar, isso aqui precisa se ressignificar, né? Muitas vezes um relacionamento ele não precisa ser cortado, não precisa ser afastar, parar de falar com a pessoa. Simplesmente sentar e conversar e ressignificar aquilo, trazer novos valores, observar tudo que estava ali e renovar, né? Renovar isso, ajeitar, né? Pegar aquelas coisas que você não quer fazer mesmo, porque está lá às vezes o ego ali enrustido ali, mas sabe o que precisa ser feito e fazer, né? É simplesmente isso, né? Então o Escorpião ele traz essa alcunha da transformação para a gente, e ele, nesse momento que a Lua vai estar em Escorpião, né, a gente vai ter uma ativação de Plutão fazendo uma quadratura com Vênus. Plutão está em Aquário, signo da nova era, onde está trazendo todas as informações da transformação que a gente precisa fazer para atingir essa nova visão, esse novo olhar para a vida mais descomplicado, né? Mais fraterno, mais igual, né? Mais igualitário, né? Essa é a palavra. Então, quando ele faz esse confronto, né? Ele coloca em xeque e ele vai cobrar
o resultado será mostrado de todas as nossas escolhas, né? E aí cabe aquela coisa, se você não sentiu gratidão pelas escolhas que você fez, então tem muita coisa para ser acertada e o momento é esse, o momento é agora de você ir lá e começar a fazer as coisas para que você possa aproveitar da melhor maneira a energia fluente do ano, que tem essa coisa da expansão, essa energia do guerreiro, né? Só que a gente tem que cuidar para não ficar muito nessa coisa do guerreiro, porque ele é energia polar, né, a essa coisa, a Libra. E Libra fala dos relacionamentos, do equilíbrio. Então, assim, eu tenho que ativar o guerreiro, mas eu tenho que ser diplomata, eu tenho que fazer isso com paz, fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira bela, de uma maneira, né, com elegância, diria assim, né? A gente saber tratar as coisas com sutileza, a gente precisa aprender. Eu estou aprendendo muito, né? As pessoas acham que eu estou falando, às vezes, as coisas aqui, né, e que está tudo resolvido na minha vida. Não tá. Eu estou como qualquer um aqui, trabalhando, e tudo que eu estou dizendo é para mim, principalmente, porque eu estou trabalhando todos esses aspectos na minha vida, né? Estou tendo os insights e estou tendo que aplicar. E se eu estou tendo os insights, eu tenho que compartilhar também, né? Se isso é uma coisa que pode ser produtiva, né? Pode gerar uma reflexão positiva, né, para as pessoas, eu tenho, né, que compartilhar isso, né? Eu sinto, é do meu ser, né? Então, assim, Vênus, né, quando ele vai trazendo a coisa mais resolvida, ele vai expressando o teu ser, assim, você vai sentindo, vai começando a ter a intuição daquilo que você deve fazer. As escolhas começam a ficar mais fáceis, porque você começa a ser guiado pelo teu coração, e não apenas pela razão, né? Outro ponto a se observar é que agora, com essa entrada de Vênus em Touro, a gente observa as finanças, porque as finanças é a mesma energia dos relacionamentos. Se os teus relacionamentos não estão indo bem, né, as tuas finanças tendem a não ter o mesmo desenrolar. Então, assim, é um cuidado para não exagerar, né, não cortar coisas e pessoas de forma desnecessária, procurar transformar, porque isso, né, pode se refletir também tanto na área da finança. Então, assim, cortar custos, né, aprender a valorizar melhor o dinheiro, observar como você está gastando, como você está projetando, se você está realmente definindo prioridades em busca do teu objetivo, do teu sonho, que é aquilo que você está fazendo, né? E aproveitar essa energia, ter coragem, porque às vezes o que falta para a gente é coragem de tomar a primeira iniciativa. Isso que eu estou fazendo aqui hoje é justamente sobre isso, né? Eu estou há muito tempo cozinhando essa ideia de vir aqui e me expor publicamente e falar, mas hoje eu resolvi que vai ser diferente, porque eu entendi o recado dos astros, né, de fato, agora, né, e vendo uma coisa, né, não tem como ser desvista, né, não tem como eu fingir que não é comigo mais. O momento é esse, essa lua também fala muito sobre justiça, né, a gente está vendo uma coisa ali, a gente não pode ser conivente, a gente tem que agir de acordo com a nossa consciência real, né? Seguir realmente o que você sente que é certo ou errado, apesar da gente saber que não existe certo e errado, mas existem coisas que dentro da tua consciência, dentro do que é para você e não é para você, e você tem que aprender a discernir isso, né? Da melhor maneira possível. Bom, então, gente, se você tem alguma pergunta, alguma coisa assim, gostaria mais de saber sobre astrologia, comenta aí. Comenta aí que a gente vai estar tirando um momento do dia aí para fazer as respostas, para aprofundar, e se quiser algum atendimento também, quiser conhecer o teu mapa astral, quiser fazer alguma coisa, conversa aí, manda uma mensagem aí, a gente pode chegar numa ideia e a gente vê o que dá para fazer, né? Eu trabalho também com atendimentos, então fica aí, né? E segue aí, a gente vai estar partilhando toda semana informações, né? No começo agora tá ainda meio bagunçado, porque eu tô nessa parte aqui, né? Vivendo o dia de segunda e terça aqui, me organizando, aprendendo a fazer isso aqui, então pode estar muito amador, mas vai melhorar, né? O importante é se movimentar na direção daquilo que você quer. O resto, né? Só se aprende a andar de bicicleta andando, né? Não tem como ser diferente. A vida ensina a gente na prática, não adianta ficar só na teoria. Então, meus irmãos, uma ótima semana para vocês. Um abraço fraterno e até mais.